Pode sentar. Tudo bem com vocês? Pode sentar aqui, ó. Vamos fazer uma rodinha para caber todo mundo. Pode sentar. Devagarzinho, todo mundo consegue subir aí na escada. Muito bem. Pode subir aí, pessoal. Vocês conseguem me ouvir aí de longe? Ótimo, então pode sentar. Senta aí, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Sim? Não estou ouvindo isso. Então... Ah, ok. Agora percebi que está tudo bem. Ok. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que Deus é poderoso? E como é que vocês sabem que Ele é poderoso? Ele é poderoso? É mesmo? E como é que Deus é poderoso? Como é que a gente sabe que Deus é poderoso? Ele é fiel, ok. É verdade também. Mas como é que a gente sabe que Deus é poderoso? Quem pode me dar um exemplo do poder de Deus? A gente não vê Ele, ok. Mas consegue escutar. Consegue escutar. Porque Ele é o único Deus. Mas quem pode me dizer alguma coisa que mostra que Deus é poderoso? Nada. Opa, alguém falou aí. Hã? Faz o quê? Deus faz milagres, é verdade. Fazer milagres é uma coisa que Deus faz mesmo, e isso mostra que Ele tem poder. O que mais? Ele ressuscita pessoas, é verdade. A Bíblia conta que Deus ressuscitou pessoas. Ele cura. Ele não faz só alegria, ele também pode fazer outras emoções. Deus faz emoções, ok? Ele tem controle nas emoções. Isso demonstra muito poder. Oi. Curar pessoas doentes, é verdade. Deus cura. Pode ajudar as pessoas pobres. Ele ajuda pessoas pobres, sim. Deus cuida de nós. Oi? Eles ajudam as pessoas pobres a viver bem. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse mundo aqui que a gente vive, quem foi que criou esse mundo, esse universo que a gente vive? E as estrelas, quem foi que criou? Deus. Isso demonstra que Ele é poderoso ou é meio fracote? Ele é poderoso. Ele é poderoso porque Ele é criador de todas as coisas, não é? Ele criou a gente. Ele criou até mesmo os homens, e as mulheres, e as crianças. Ele criou as plantas, Ele criou... Agora, eu quero ver quem sabe me dizer qual é a maior demonstração do poder de Deus. Opa, eu ouvi uma palavra aqui importante. Você falou o quê? A fé. Tá por aí, tá esquentando. O que a fé produz? Oração. Eu sei que tá ficando difícil isso, né? Então deixa eu facilitar para vocês. A maior demonstração de poder de Deus foi que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz. E lá, Jesus, o Filho de Deus, que é Deus e homem, fez a maior coisa que já foi feita na história e nunca mais voltará a ser feita, de tão grande que é. Agora ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz por quê? Para Chegamos lá. salvar os nossos pecados. Para salvar-nos dos nossos pecados. Para perdoar nossos pecados. Isso mesmo. Então eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó. Deus criou todas as coisas e Ele é poderoso por causa disso. Deus faz milagres e Ele é poderoso por causa disso. Mas não tem nada que demonstre mais poder do que salvar pecadores. Ele criou os doces, mas ele criou a sabedoria de fazer. Ah, Ele também criou a sabedoria de fazer doces. Mas só tem uma pessoa que não tem poder pra nada. É o diabo. Ah, o diabo não tem poder para nada. Mas deixa o diabo no cantinho agora. Falando de Jesus. Deus, Ele tem o poder. Aqui é a casa do diabo. Não. Deus tem o maior poder de todos e a demonstração foi a salvação. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Para que vocês guardem no coração. Presta bem atenção agora.
Atenção agora. Atenção, Cecília. Presta bem atenção aqui, ó. Ó. A maior demonstração de poder foi que ele salvou pecadores. Deus salva pessoas e ninguém pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. É a maior demonstração, é o maior exemplo do poder de Deus. Não há nada maior que isso. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja que ficava lá na cidade de Roma, na Itália, ele disse assim, olha, o poder de Deus é o Evangelho. Isso é revelado porque, eu já falei isso para vocês, eu sou meio repetitivo, mas fica tranquila. É que a gente tem que aprender a mesma coisa muitas vezes até que entre no nosso coraçãozinho. O Evangelho é o poder de Deus. Vamos dizer comigo? O Evangelho... Não, comigo. O Evangelho é o poder de Deus. E quem sabe o que é o Evangelho? A ótima notícia. Ah, é a boa notícia. É verdade, é verdade. É a boa notícia daquilo que Jesus fez por nós. Oi. Por que esse livro é chamado de Romanos? Por que esse livro é chamado de Romanos? Porque é uma carta que Paulo escreveu aos romanos. O pessoal que morava lá em Roma. Quem nasceu em Roma é romano. E Paulo escreveu para eles. E eu vou falar mais sobre essa carta agora, para também os adultos, para eles ouvirem também, que eles são curiosos para saber que história é essa, tá bom? Vamos orar? Fecha os olhinhos agora todo mundo. Agora vamos orar. Depois eu respondo outras perguntas. Senão a gente não sai daqui hoje. Fecha os olhinhos e vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelos nossos filhos. Obrigado porque podemos falar do Evangelho, do poder, Senhor, o Teu poder, que é demonstrado nessa boa notícia, ó Pai. E que eles possam compreender que não há nada mais poderoso que o Teu Evangelho. Essa demonstração da salvação que o Senhor mesmo fez e providenciou pela Tua graça e a Tua misericórdia por nós. Nós Te louvamos por isso, ó Pai. E faz com que eles possam crescer, Te amando mais e mais, todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Agora vocês vão sair pela escada bem devagar, não precisa ter pressa, devagar, para a salinha. Isso, desce devagarzinho, devagar. Vocês vão subir aqui, ó. Podem ir lá, devagar. Isso, vai dar certo. Vamos lá, devagarzinho. Bem devagarzinho, né? Ok. João, menos literalidade no que eu estou falando, filho. Isso, ok. Muito bem, meus irmãos. Enquanto as crianças estão se organizando, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 8 até o 17. Assim diz o Senhor: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los,
no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos permite nessa noite ouvir a tua voz. Nós te suplicamos que pelo teu Espírito Santo fales conosco, que a tua palavra exposta abra os nossos corações e sejamos transformados pelo teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, é verdade, as pessoas buscam poder. As crianças deram alguns exemplos e vocês sabem, as pessoas estão em busca de demonstrações de poder. Se certamente algum de nós aqui começasse a soltar raio pelos olhos, para a maioria de nós seria algo admirável e talvez alguns se pusessem a se encurvar diante dessa pessoa ou pelo menos a considerá-la, ouvi-la com certa autoridade, porque ela está demonstrando algum tipo de superpoder, algum tipo de capacidade distinta da maioria das pessoas. Não é à toa que nós vivemos nesse período do cinema mundial, em que os super-heróis, demonstrando seus superpoderes, levam milhões e milhões de pessoas aos cinemas. As pessoas, de fato, se admiram com demonstrações de magia, de poder, com demonstrações de super-força ou coisas do tipo. Isso não é diferente no meio evangélico, no meio da igreja. E eu sei que eu não estou falando nenhum tipo de novidade, mas há muitos e muitos que estão aí vendendo milagres, vendendo algum tipo de forma com que as pessoas alcancem os seus objetivos materialistas de prosperidade, os seus objetivos consumistas. Alguma propaganda ali, outra aqui, e eles dizem que vão fazer com que você alcance os seus objetivos. Isso não é só no meio evangélico, mas a verdade, as religiões envolvem-se no meio desse tipo de propaganda. Eu vou fazer alguma coisa para que você consiga os seus objetivos e eu vou demonstrar poder para você. Há também aqueles que estão em busca das provas, das evidências, para que possam crer. E, portanto, eles aguardam algum tipo de evidência racional, para que, finalmente, a sua fé possa ser depositada em Deus. Outros esperam algum tipo de experiência mística. Eles querem sentir, talvez um arrepio, talvez alguma coisa mexendo em seu corpo, talvez sejam as emoções para chorar, para sorrir, enfim. As pessoas estão em busca de poder. Mas afinal de contas, diante das Escrituras, qual é o verdadeiro poder de Deus? Qual é a verdadeira fé que nos faz viver? Aqui estamos diante, mais uma vez, dessa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma. Essa igreja que, como eu já mencionei aos irmãos na semana passada, ele nunca conheceu até então. Ele não conhecia a maioria daqueles irmãos. Ele não foi o apóstolo Paulo que plantou aquela igreja, nem o apóstolo Pedro, como diz a tradição católica romana. Mas muito pelo contrário, o que nos mostram as evidências bíblicas e extra-bíblicas é que a igreja de Roma foi fundada por irmãos que
converteram no período do Pentecostes e voltaram a Roma e ali estavam tentando viver a fé que eles receberam dos próprios apóstolos naquele início da caminhada ainda em Jerusalém. É por isso também que nós vamos encontrar um tom pessoal do apóstolo Paulo. Paulo está falando com a igreja, ele é pastor, ele é apóstolo dos gentios e nesse texto especificamente ele vai falar muito do seu ministério, da sua relação pessoal com o próprio caminho que a igreja vive, especialmente em relação ao trabalho com os gentios. E por isso fica claro o amor e a preocupação pastoral, o cuidado que Paulo tem com aquela igreja, e como ele deseja encontrar com aqueles irmãos, e como ele deseja estar com eles pelo menos por um tempo, e eu já mencionei para vocês, com a finalidade última de finalmente caminhar mais um pouco até a Espanha, onde poderá continuar esse ministério de pregar o evangelho aos gentios. Especificamente nesse texto que acabamos de ler, nesse trecho da carta, nós observamos, mais uma vez, o Evangelho no centro da vida. E de forma mais específica, a vida pela fé. O Evangelho no centro, nos fazendo, portanto, viver pela fé. Essa fé, inicialmente, o apóstolo Paulo menciona, ele tem como uma gratidão, porque ela é testemunhada na igreja de Roma. Portanto, o que vemos aqui no versículo 8 até o versículo 9 é a gratidão de Paulo a Deus mediante a fé desses irmãos. Veja comigo o texto. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pare um pouco e pense. Vocês já imaginaram receber uma carta de um pastor que nunca veio aqui em Casa Caiada, e ela fosse lida publicamente aqui diante dos irmãos, e fosse dito: dou graças a Deus, porque a fé de vocês é conhecida no mundo inteiro. Que lindo ver o testemunho desses irmãos. Como disse, eles não têm nenhum tipo de liderança especial, porque nem mesmo foram fundados por apóstolos naquela igreja especificamente. Mas eles têm a fé. A fé que é conhecida, que é testemunhada. Isso é motivo de gratidão ao apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo escreve as cartas às igrejas e, em geral, ele começa destacando alguns pontos positivos daqueles irmãos. E aqui está um deles da igreja de Roma. Esses irmãos têm testemunhado da fé num dos lugares mais hostis ao evangelho de todo o mundo naquele período. Eles estavam no centro do secularismo, do paganismo, eles estavam no centro da maldade do imperador Nero, eles estavam ali, onde em breve muitos deles seriam levados às prisões e depois, inclusive, aos coliseus e a todas aquelas formas de morte trágica, muitos queimados vivos, outros sendo comidos por animais. Mas eles testemunhavam da fé. Havia, portanto, no coração do apóstolo Paulo uma gratidão ao interceder por esses irmãos, ao orar por eles, lembrando-se da alegria que é saber que a igreja do Senhor Jesus Cristo está se expandindo. Ela não está limitada a Jerusalém, ela não está limitada à Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo gastou o maior tempo dele de pregação, mas ela está se expandindo. O Senhor Jesus Cristo tem sido conhecido não só ali, mas o mundo todo tem recebido o Evangelho do Senhor. A alegria de Paulo é aqui evidenciada. E ele ora, o texto continua dizendo: pois Deus a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações.
Esses irmãos são alvo das orações do apóstolo Paulo. Há da parte dele gratidão, intercessão por esses irmãos. A oração, é claro, meus irmãos, é algo que deve mover a nossa vida. Afinal de contas, nós não podemos deixar que apenas a comunicação com esse mundo seja o norte da nossa vida, mas antes devemos seguir nos comunicando com Deus. É claro, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que faz todas as coisas mediante a sua santa vontade. Portanto, aqui está o apóstolo Paulo orando em favor desses irmãos. E o que ele pede? Ele pede para se encontrar com eles. É por isso que a partir do versículo 10, nós vamos ver que a grande ênfase que Paulo vai dar na sua comunhão com esses irmãos, não é apenas em saber da sua fé, mas é saber também que ele pode ser confortado na esperança, na expectativa de se encontrar com esses irmãos em breve. Veja o texto. Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum tempo, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Mais um tom pessoal do apóstolo Paulo, como bom pastor, preocupado com a igreja, mas também preocupado em estar com aqueles irmãos, em poder compartilhar da alegria que é, do momento gostoso que é você receber edificação pelos dons dos irmãos, como poder edificá-los também através dos dons que Deus tem concedido. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tem consciência de que a igreja universal, a igreja católica, a igreja de Jesus Cristo, ela que se expande em todos os lugares, deve ser, de fato, para nós, motivo de júbilo, conhecer e saber do quanto que o Senhor tem derramado dos seus dons espirituais, tem capacitado a igreja, tem fortalecido e edificado o seu povo. E Paulo, portanto, tem essa convicção, porque ele sabe que a igreja é de Jesus. Ele não é o pastor daquela igreja. Ele não é aquele que iniciou o trabalho daquela igreja. Ele só ouve falar sobre aquela igreja, mas ele já quer estar com aqueles irmãos. Aqui nós aprendemos uma coisa importante, a qual foi enfatizado também o ano passado, mas eu quero lembrar os irmãos. Nós não podemos considerar a igreja presbiteriana de Casa Caiada como uma ilha deserta. Ou como se fôssemos, de fato, o reino de Deus e não houvesse povo de Deus fora daqui. Isso simplesmente está errado. Nós precisamos louvar ao Senhor pelo privilégio de que não só aqui, mas no mundo inteiro, Deus tem sido adorado pelo seu povo. Nós deveríamos nos alegrar em saber que o Senhor tem sido pregado em lugares onde nós nem mesmo conhecemos. Ainda há muito a fazer. E por isso precisamos, e o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, precisamos continuar a pregar, precisamos continuar a enviar pessoas para que anunciem o Evangelho. Mas é preciso também que nós nos alegremos com isso. Saibamos que o Senhor tem sido adorado. Eu já falei isso, mas eu gosto sempre de lembrar. Eu tenho um amigo que é missionário no Japão. E geralmente, quando estou me preparando já para dormir no sábado, eu recebo a notificação que o culto lá começou. É uma alegria ver que o dia do Senhor nem começou para mim, mas para aqueles irmãos, eles já estão adorando a Deus. A maioria de nós está talvez assistindo um filme, talvez alguns já estão dormindo, mas o povo de Deus, da parte do outro hemisfério, da outra parte do mundo, que está adorando ao Senhor. Isso não é maravilhoso? É claro que é maravilhoso.
É Deus quem está sendo adorado, é a sua glória que está sendo manifesta. E por isso o apóstolo Paulo tem motivos de alegria e o desejo de estar com aqueles irmãos. Já recebi muitos convites desse missionário amigo meu para ir para o Japão, para ir lá vê-lo. Mas as passagens estão um pouco caras para fazer isso, não dá ainda para fazer isso não. O reverendo Sérgio esteve lá alguns anos atrás e pôde compartilhar dos dons dele com aqueles irmãos daquela igreja. E esse é o grande ponto. É sabermos que não só não somos a única igreja do mundo, como também sabermos que os dons que aqui operam, também operam lá. Também operam em outras igrejas e que nós podemos nos edificar mutuamente. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa oportunidade de visitar igrejas em outros lugares, talvez até mesmo em outros países, e ver ali o povo de Deus. E ver e ser edificado pelo povo de Deus ali também. Que bênção, que privilégio o Senhor nos concede de fazer isso. E o desejo dele de finalmente poder edificar os irmãos. Esse é o conforto, ele diz, o conforto da fé mútua, da fé que é confirmada, que é testemunhada, porque eles creem no mesmo evangelho que ele crê. Ele vai expor isso, inclusive. E tudo isso ele entende, o desejo, portanto, de ir vê-los, não só apenas com o desejo de encontrá-los, de ter todo esse momento de comunhão, como eu estou mencionando, mas na convicção, e esse é o desenvolvimento que ele vai dar do seu argumento final do texto, na convicção de que para visitá-los, ele também estará podendo continuar o seu trabalho como ministro do Evangelho, o seu trabalho como pregador da palavra, como aquele que foi chamado para anunciar aos gentios o Evangelho. Veja o texto, versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Paulo está convencido que os frutos do seu ministério envolve exatamente a pregação do Evangelho, a conversão através dessa pregação. E, portanto, o desejo dele não é só de estar com aqueles irmãos, mas de poder ser instrumento nas mãos do Senhor para trazer frutos ao Senhor, para poder anunciar aos gentios, porque ele sabe que esse foi o ministério que o Senhor o chamou. Veja, ele continua a argumentar em favor disso. E agora, a partir do versículo 14, a sua argumentação vai ficar um pouco mais, vamos dizer assim, truncada, ou mais desenvolvida em termos mais complexos. Veja o versículo 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Observe. O apóstolo Paulo está convencido de que o ministério que o Senhor o designou, o ministério aos gentios, coisa que ele já tem feito, ele agora deseja fazer também em Roma. E isso ele faz porque ele se sente devedor deles. Ele sabe que o Evangelho deve ser pregado não só entre os seus mais próximos, mas isso deve se expandir até os confins da terra, como o Senhor Jesus Cristo havia ordenado. E, portanto, ele se sente devedor de anunciar o Evangelho. Aqui, mais uma vez, precisamos parar e lembrar de nós mesmos. Lembrar da nossa missão, enquanto Deus, em sua missão maravilhosa, tem nos ordenado a sermos instrumentos nas suas mãos para anunciar esse Evangelho. E a nossa tarefa também. Portanto, devemos nos sentir devedores também. Assim como Paulo, somos também devedores para pregar o Evangelho. É nossa responsabilidade. O reverendo Daniel, hoje pela manhã, mencionou isso. Me mostre alguém que foi levado a Cristo sem ouvir da palavra de uma pessoa. Deus poderia fazer isso, Daniel mencionou isso. Poderia, na sua soberania, Deus poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele não fez assim. Inclusive, é o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, mais para frente, no capítulo 10, que vai nos mostrar
que é necessário a pregação para que a fé venha ao coração humano. O que Paulo, portanto, nos leva a considerar e que precisamos hoje já perceber é o nosso chamado urgente para pregar o Evangelho a todos que estão à nossa volta. Você conhece pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Vocês conhecem pessoas que você sabe muito bem que precisam ouvir da palavra, mas que você ainda não fez isso? Você é devedor. É dívida sua. Não é de outros, é sua, porque você que conhece. Paulo se sente devedor e nós precisamos nos sentir devedores hoje. Talvez a sua dívida seja com os seus familiares mais próximos. Talvez sua dívida seja com seus amigos do trabalho. Talvez sua dívida seja com a vizinhança ao seu redor, na sua casa. Eu não sei, mas nós somos devedores. Mas não só aqui, perceba. Como igreja, nós somos chamados a anunciar o Evangelho até os confins da terra. E, portanto, nós somos devedores também daqueles que ainda não ouviram. Na Austrália, nós somos devedores também daqueles que ainda não ouviram. No continente africano, no continente europeu, onde quer que seja, nós somos devedores. Porque recebemos o Evangelho e também somos chamados a compartilhar, a anunciar esse Evangelho. É assim que Paulo entende que ele está pronto. Ele mesmo diz, por isso estou pronto, porque eu sou devedor, estou pronto para cumprir a missão. Agora, o versículo 16 e 17, nós entramos na mensagem central da carta aos Romanos. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós vamos entrar no texto, talvez um dos textos mais bonitos de toda a Escritura. E talvez, historicamente, um dos mais importantes da história da igreja. O apóstolo Paulo, portanto, compreende que, estando pronto para pregar o Evangelho em Roma, ele faz isso também. Versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus irmãos, Paulo está pronto. E estar pronto para ele também compreende saber que não há o que se envergonhar de pregar o Evangelho. E talvez quando eu mencionei que você é devedor daqueles que você ainda não falou do Evangelho, talvez quando eu falei que você é quem deve aos seus familiares, aos seus amigos, uma pontinha de covardia e vergonha surgiu no seu coração. Talvez você tenha imaginado, ok, eu não preguei ainda, mas eu não tive oportunidade, e também assim, como é que eu vou falar do Evangelho? Eu fico às vezes meio constrangido. O apóstolo Paulo não tem do que se envergonhar. A convicção dele a respeito do Evangelho faz com que ele saiba que o que ele está para mencionar, o que ele está para ensinar, o que ele está para falar, não é alguma coisa, meus irmãos, de menos importância. Não é alguma coisa que possa ser escondida com medo. É algo ao qual não pode ser chamado de outra coisa senão o poder de Deus. A mensagem central dessa carta está, portanto, em descrever, saber o Evangelho como poder de Deus, porque é esse Evangelho que muda o mundo. O Evangelho, como mencionei na semana passada, tem sido definido de muitas formas e erradas. A palavra Evangelho, ela ganha muitas conotações em ambientes muito distintos. E se talvez fizéssemos uma rápida pesquisa aqui, e perguntássemos a cada um de vocês, defina Evangelho, e você pudesse escrever, talvez respostas as mais confusas poderiam sair. Porque, de fato, muitas e muitas pessoas ainda, mesmo dentro da igreja, não sabem o que é Evangelho. Essa pesquisa já foi feita. O pastor e teólogo Michael Horton,
escreve que há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas que talvez aqui no Brasil seria a mesma coisa, e perguntaram nas igrejas, o que é o Evangelho? E alguns dizem mais ou menos assim, o Evangelho é obedecer a Deus. O Evangelho, os 10 mandamentos. O Evangelho é fazer o bem. O Evangelho é amor e todas essas coisas que parecem não conter qualquer tipo de conteúdo em si mesmo. Mas o fato é, como eu mencionei na semana passada, eu sei que estou fazendo muitas pontes, mas porque, afinal de contas, estamos tratando de uma carta. O Evangelho, as boas novas, essa ação que Deus fez em Cristo, de enviar o seu Filho para fazer algo por nós, a qual nenhum de nós poderia fazer por nós mesmos. Essa obra sobrenatural da graça de Deus, em seu Filho, dilacerando-se naquela cruz, derramando o seu sangue, a fim de que pudéssemos obter salvação eterna. Portanto, o Evangelho não tem a ver conosco, o Evangelho tem a ver com Deus, com a obra de Cristo, de modo que não há do que se envergonhar. A convicção para pregar e a certeza de que a pregação do Evangelho é mais importante até mesmo do que o temor dos sofrimentos, da perseguição, dos problemas que podem vir por causa da pregação do Evangelho. Paulo está ciente disso, nós precisamos estar também. Ele não se envergonha, o nosso chamado essa noite é para, juntamente com ele, não nos envergonharmos do Evangelho, porque é o poder de Deus. Como mencionei no começo do sermão, não tem nada a ver com fazer um leproso ser curado, fazer um coxo andar, ainda que essas coisas sejam demonstrações de poder. Tudo bem. Mas isso ainda não é o poder de Deus. E como que muitas vezes as pessoas têm diminuído a importância da salvação. Meus irmãos, a redenção é algo maravilhoso. É assombroso ver alguém que caminhava em pecado, com suas paixões enlameadas do mal, e de repente aquela pessoa está se derramando diante do Senhor. É maravilhoso ver a transformação que o Evangelho produz por causa da loucura da pregação, diz o mesmo apóstolo à igreja em Corinto. Não é à toa, portanto, que por causa da pregação do Evangelho, a história nos relata coisas curiosíssimas. Um dos nossos pais teológicos, por assim dizer, o pastor John Knox, que foi pastor na Escócia, a história nos conta que a rainha da Escócia temia as orações e o púlpito de Knox mais do que um exército inteiro. E o motivo não era a capacidade de oratória de Knox. O motivo era porque ela estava vendo que havia uma transformação acontecendo. O Evangelho estava sendo pregado. Pessoas estavam sendo transformadas e não estavam se conformando mais aos decretos, ao governo de um reino déspota que os fazia pecar contra o Senhor. Talvez a melhor forma de podermos, ou talvez uma das boas formas de ilustrarmos o poder da pregação do Evangelho. É aquilo que Arquimedes, que foi um cientista, filósofo grego, dizia a respeito de que se lhe desse uma alavanca, ou um ponto suficientemente bom para que ele pudesse usar aquela alavanca. Um ponto de Arquimedes, como foi depois chamado, ele conseguiria mover o mundo. Aqui está a alavanca e o ponto de Arquimedes, o Evangelho. É o poder da salvação. Não porque possibilita a salvação, mas porque aquilo que Cristo fez, de fato, traz a salvação eterna. Nós não cremos, portanto,
que Cristo morreu para possibilitar que pessoas fossem salvas, mas nós cremos que Cristo morreu e seu sangue foi derramado e não houve uma gota sequer derramada em vão. Por quem Cristo morreu foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A fé, portanto, a qual o apóstolo Paulo menciona, aqueles que creem, ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós encontramos a beleza da doutrina da salvação. E que vamos repetir ainda muito. Porque é o mesmo Deus quem enviou o seu Filho. É o mesmo Deus que foi satisfeito na cruz de Cristo. E é o mesmo Deus que envia o Espírito Santo, transforma o coração do pecador para que possa crer. É o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Mais uma vez citando Daniel, hoje de manhã você estava desenrolado demais, eu tive que... Daniel mencionou um exemplo, eu acho que é do seu pai que você falou, do anel. E que um anel que pode ressuscitar pessoas demonstra realmente muito poder. Mas se você tiver que pedir a esse anel para te ressuscitar, ele não vale absolutamente de nada. E o motivo é simples. É que se você estiver morto e tiver que pedir para ressuscitar, você nunca o fará. E aí está a obra maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Olha o poder maravilhoso de trazer à vida o morto, sem que ele nem mesmo possa pedir por isso. Olha a beleza do poder de Deus em fazer nascer de novo aquele que ainda nem mesmo sabe muitas vezes que morreu. E é por isso que aqueles que foram transformados, que nasceram de novo, recebem da parte de Deus a fé e creem. E creem. Não tem como. Não tem como fugir dessa realidade. Porque a transformação do coração é uma operação poderosa demais para que alguém possa negá-la. Antes, todos aqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo creem numa fé que não pode ser perdida jamais. Porque não é uma fé que você faz ao crer em alguma coisa humana, mas é a fé sobrenatural dada por Deus. Versículo 17, Paulo continua a explicar a respeito desse evangelho. Ele diz: porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, esse texto, especificamente o versículo 17, historicamente ele é o que deu origem ao que nós conhecemos como Reforma Protestante. Ainda que não inicialmente Lutero estivesse ciente de todas as mudanças que precisavam acontecer, teológicas e eclesiásticas, a verdade é que, enquanto estudava o texto do Novo Testamento, especificamente de Romanos, quando ele olhou para o versículo 17, e existe todo um contexto dentro da gramática grega, e eu não vou me deter nisso, mas Lutero olhou para alguma coisa que acalmou o seu coração. A história nos conta que Lutero era um homem extremamente deprimido. Ele mesmo relata em seus escritos que enquanto a sua juventude ele não conseguia amar a Deus. E o motivo era simples. Ele olhava para Deus como um juiz. Um juiz terrível que está a ponto para sentenciar e enviar para a condenação eterna todos os pecadores.
E sabendo da sua condição de pecador, ele olhava para Deus e dizia: não posso, não consigo, é justo demais para mim. O seu medo, portanto, da morte era constante, e o medo do inferno sempre batia a porta no seu coração. Até que finalmente, considerando o versículo 17 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, ele voltou ao entendimento que havia sido esquecido, ou que pelo menos estava bem adormecido na igreja de sua época. É que a justiça de Deus que se revela no Evangelho não é meramente uma justiça que leva o condenado à condenação, ou melhor, leva o pecador à condenação. Não é uma justiça que considera o pecador e o leva ao inferno. Não. É a justiça de Deus que foi satisfeita em Cristo por causa daquela obra maravilhosa na cruz. A justiça de Deus que é revelada é o plano perfeito redentivo do Senhor, que em Cristo demonstra a satisfação dessa justiça. Ninguém poderia fazer isso, nenhum de nós poderia satisfazer a justiça de Deus, mas ela foi satisfeita em Cristo. Nesse ato de amor e de misericórdia de Deus por nós. Portanto, meus irmãos, estamos diante de uma verdade que não podemos esquecer. O Evangelho nos leva a considerar que em Cristo temos justificação. Em Cristo somos declarados justos. Nós, pecadores, homens e mulheres que quebram a lei do Senhor, maus, por causa da justiça de Cristo. E aqui eu quero lembrar aos irmãos uma daquelas perguntas de criança. Por que Jesus não veio ao mundo com 30 anos? Se a missão de Cristo era fundamentalmente morrer na cruz, por que simplesmente Deus não enviou seu filho, já com 33 anos, para levá-lo à cruz e ele morrer e pronto? Porque havia alguma coisa que ele precisava cumprir antes de ser levado à cruz. E foi a lei. A lei que nós quebramos, a lei que é o escrito de dívida contra nós. Essa lei, ele cumpriu perfeitamente. E ao cumprir, alcançou diante de Deus justiça. E essa justiça que é levada à cruz e nos é imputada, e nos é declarada, como agora nós que somos justos diante de Deus. Talvez a ilustração mais bonita que pode ser feita diante disso é aquilo que acontecia no tabernáculo. Os irmãos lembram? O sumo sacerdote, uma vez por ano, precisava matar o animal, imolá-lo, colher o seu sangue, entrar no tabernáculo, entrar no Santo dos Santos, o lugar onde ele só podia fazer isso uma vez por ano. E lá havia a Arca da Aliança, um baú, onde estava contida ali a lei, as tábuas da lei. E em cima daquela arca havia uma tábua de ouro. E ali, em cima, havia querubins. E esses querubins olhavam como se fossem uma demonstração da justiça de Deus. Uma demonstração daquilo que Deus, olhando para os nossos pecados, tem a dizer a nosso respeito.
estão condenados. Mas então, com aquela cumbuca de sangue, o sacerdote, o sumo sacerdote, aspergindo o sangue naquela tábua, no propiciatório. Agora os querubins não mais contemplavam a tábua, não mais olhavam para a lei, eles estavam olhando agora para o sangue. É exatamente assim que Deus nos vê hoje. Ele não nos vê mediante a lei que nós quebramos. Ele nos vê mediante o sangue do Cordeiro de Deus. A beleza está em vermos isso e sermos convidados para crer. Crer nessa realidade, mesmo antes, ou sequer possamos senti-la. Por quê? Porque essa ação de Deus é de Deus. Aquilo que os teólogos chamam de uma ação forense, porque diz respeito a um tribunal. E no tribunal de Deus nós estávamos condenados, culpados, e o seu Filho recebeu a sentença em nosso favor. E uma vez que a nossa culpa, e uma vez que a nossa condenação foi satisfeita em Cristo, nós somos declarados inocentes e justos. E não precisamos sentir nada para isso. Somos chamados a crer. É por isso que Paulo vai trazer um texto lá de Abacuque. Um texto aparentemente completamente fora de contexto. O profeta Abacuque, vivendo já nos períodos mais terríveis do povo de Judá, vendo a contaminação da idolatria, do pecado do seu povo, ele roga ao Senhor, dizendo o que vai acontecer com esse povo. E o texto nos fala, se você for lá ler o texto de Abacuque, que Deus trouxe uma profecia para Abacuque, que povos estrangeiros viriam, e a ira do Senhor pesaria contra o seu povo. A justiça de Deus se manifestaria contra a idolatria do seu povo, por causa dos seus pecados. Mas ele diz, porém, o próprio Deus diz isso, porém, o justo viverá por fé. O justo viverá por causa da fidelidade de Deus. O que Paulo, portanto, está nos dizendo é o seguinte: é que diante dos nossos pecados, diante da realidade da nossa vida, Deus nos declara justos e somos chamados a viver mediante a justiça que Ele revelou em Seu Filho Jesus Cristo, no sangue derramado do Seu Filho Jesus, ainda que nós não vejamos isso, porque Abacuque não viu. Abacuque foi convidado a crer numa coisa a qual ele não participou. E nós somos chamados a crer numa verdade, num poder que nem mesmo podemos sentir, que nem mesmo podemos ver. Isso é completamente contraintuitivo. Afinal de contas, algum dos irmãos aqui estava lá na Galileia, estava lá nas regiões da Judéia, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado à cruz? Algum dos irmãos estava diante de Deus, quando Ele fez o seu pacto consigo mesmo, seu Filho, que haveria um plano de redenção eterno? Algum? Algum dos irmãos estava na frente do Senhor, quando Ele, derramando o seu sangue, disse, está consumado? É por isso que você é chamado hoje, meu irmão, a viver por fé. Nós não somos chamados para viver com aquilo, por aquilo que vemos ou sentimos. Nós somos chamados para viver mediante aquilo que cremos. A fé vem antes de sentir. A fé vem antes de entender. É exatamente aqueles que creem que podem sentir. É exatamente aqueles que creem que podem entender.
E esse mistério maravilhoso é que nos convida a viver, pois o justo viverá por fé. O justo viverá dia após dia, de fé em fé, mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, qual o testemunho que nós temos dado da nossa fé? O texto nos fala que a igreja de Roma era conhecida por sua fé. E a nossa? É conhecida? Qual o conforto que temos sentido ao sabermos da união, da comunhão que temos uns com os outros? Vivemos tempos difíceis nos últimos anos, especificamente 2020, quando estivemos impedidos de nos reunir. Quantos e quantos, muitas vezes não se sentiram tão incomodados assim, e até criaram a teologia do culto online, para tentar talvez maquiar o terrível fato de que muitos realmente não estavam satisfeitos em estar unidos com o povo de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a viver em união, a comunhão. Não há como vivermos a vida da igreja sem encorajamento mútuo. Não temos como viver sozinhos. Mas fundamentalmente, mediante o texto, nós somos chamados a olhar para a cruz de Cristo. Essa cruz não está aqui atrás em vão. Ela não é a cruz de Cristo. Ela é um lembrete de que tudo isso aqui existe por causa da cruz de Cristo. Ela é um lembrete do que não podemos esquecer todos os dias da nossa vida. Você não vive mediante os seus méritos. Você não vive mediante a sua obediência a Deus. Você não vive mediante aquilo que você vê. Mas você vive mediante a cruz. Nosso chamado hoje é viver pela fé. Nossa esperança, nosso consolo deve ser exatamente a certeza disso, dessa obra maravilhosa de Cristo. E, portanto, vivamos segundo isso. A santidade é um produto da justiça que o Senhor derrama sobre nós para que vivamos mediante agora o seu Evangelho. E eu quero concluir. Eu queria convidá-los a se porem de pé. Eu queria concluir com os irmãos. Podem ficar em pé, por favor. Para que leiamos todos juntos. Eu pedi para ficar em pé para que vocês possam ter o seu pulmão aberto. Para que leiamos juntos aquilo que está na primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Catecismo histórico da Igreja Reformada, que foi criado exatamente nessa de Heidelberg, na Alemanha. E que fala, eu farei a pergunta e depois leremos todos juntos a resposta. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra bendita e maravilhosa, pelas verdades poderosas que aqui foram ditas mediante o Teu Evangelho. Que tais coisas não fiquem apenas, ó Deus, no conhecimento, mas que, de fato, possamos vivê-las
como diz a Tua palavra, pela fé. Que nós, portanto, que somos declarados justos diante de Ti, Senhor, por causa do Teu Filho, vivamos de fé em fé, por causa do Evangelho, por causa dessa obra maravilhosa de Cristo, para a Tua glória, ó Pai. E que dia após dia estejamos negando-nos a nós mesmos e vivendo segundo a Tua santa vontade. Em nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador eterno. Amém.